Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Aqui quem fala é a professora Maiara. Vamos dar continuidade, encerrar nosso último capítulo para encerrar também o nosso bimestre, né? E a partir da semana que vem começar um novo bimestre, tudo bem? Bom, nas últimas aulas falamos sobre a Revolução Francesa e em seguida também falamos sobre a expansão de Napoleão Bonaparte, certo? Já que tratamos esse assunto, hoje nós trataremos aí o assunto da família real portuguesa ao Brasil. Bom, talvez vocês estejam aí um pouquinho por dentro durante a quarentena nessa questão por conta da novela que está passando na Rede Globo. Quem não está assistindo, se quiser, estamos vivendo um período lá de bem histórico mesmo, né? Apesar de ser uma novela, é romantizada, né? Mas vocês conseguem ter uma noção da aula que nós vamos ter hoje. Apesar de lá já estar avançado, algumas coisas ainda se encaixam. Nas próximas aulas, provavelmente nós vamos bater com o que está acontecendo, né? Não sei se alguém de vocês assiste, mas talvez se assistir daria um apoio para vocês, tudo bem? Então, falaremos sobre a vinda da família real portuguesa no Brasil. O que nós vamos ver é a causa da fuga da família real. Eu comentei um pouquinho com vocês na outra aula, tudo bem? Como eles chegaram aqui no Brasil, a chegada da família real, o que mudou na cidade em que eles viviam e a colônia portuguesa no Brasil, tudo bem? As consequências que aconteceu para a Europa e a elevação do Brasil como Reino Unido de Portugal. Tudo bem? Essa será mais ou menos os argumentos nossos. Então vamos começar a nossa aula. Antes de mais nada, eu quero já pedir desculpa. Eu tentei gravar um vídeo, mas infelizmente não deu certo. Então vou fazer esse teste com áudio, tudo bem? Novamente, a outra aula também foi, mas o vídeo não deu certo, eu tentei. Eu estou estudando uma forma de fazer uma transmissão ao vivo pelo YouTube. Mesmo que vocês não estejam na hora ao vivo, possamos aí depois salvar o vídeo e vocês conseguirem ver, tudo bem? Mas enquanto isso não acontece, vamos tentar prosseguir dessa maneira aqui, tá? Vamos lá, então. Gente, voltando então um pouquinho nas nossas aulas anteriores, o que eu tratei com vocês é a conquista de terras do Império Napoleônico. Lembra que depois da Revolução Francesa, quando o Napoleão Bonaparte conquistou de novo a França, ele começou a expandir o seu território em questão não só de conquistar terras, mas também em questões de expansão comercial, tá? Então, todos os lugares que a França chegava, qualquer país da Europa que a França chegasse e falasse, vai ser assim, o comércio vai ser assim, não sei o quê, se eles não aceitassem, Napoleão dominava as terras, entrava com guerra. Então, todo mundo meio que abaixava a cabeça para Napoleão, né? A Inglaterra era um poder muito forte, então a Inglaterra ela não se opôs ela se opôs contra a França, se opôs contra o Império Napoleônico. E Portugal acabou resistindo à coroa francesa, tudo bem? Porque Portugal devia à Inglaterra, Portugal tinha acordo com a Inglaterra, ela não podia recuar para a França. E como ela acabou resistindo à coroa francesa, teve que fugir, tudo bem? Então, a coroa, a transferência da família real de Portugal para o Brasil foi fugindo da coroa francesa no ano de 1807. Bom, família real ficou aqui no Brasil.
durante o período que ela ficou no Brasil, em 1808 e 1821, o Brasil ficou conhecido por período joanino. Então, guarda esse o nome para as atividades, tá, gente? O período joanino, por quê? Porque o país viveu as grandes transformações sociais, culturais, políticas e econômicas, ou seja, deixou de ser colônia, começou a ter outras transformações sociais, tudo bem? Vai transformar o Brasil completamente, por isso, período joanino. Gente, então vamos tratar aí para vocês entenderem por quê, né? Como foi que a Napoleão fez, né? Só para a gente recapitular a aula que nós fizemos anterior. Então, assim, as monarquias absolutistas estavam em expansão militar de Bonaparte, que é o que eu acabei de falar para vocês. O único país que enfrentava os franceses eram os ingleses. Portugal era aliado da Inglaterra, por isso que desobedeceu a França, não quis, né, baixar a cabeça para Napoleão. No dia 30 de novembro, lá na região da Península Ibérica, foi invadida pelo Grande Exército, que é o exército de Bonaparte, tudo bem? E chegando lá na Península Ibérica, eles seguiram adiante a caminho de Lisboa. Quando chegaram em Lisboa, eles não encontraram nada da família real, apenas a resistência camponesa, ou seja, apenas os súditos do rei de Portugal, os camponeses que estavam lá para resistir, tá? Porque a família real estava aqui no Brasil. Lembrando, gente, a tecnologia vai avançando conforme nós vamos passando os anos, tudo, entre outras coisas que eles vão descobrindo. Naquela época, as navegações era tudo uma coisa nova, né? Ainda, apesar de já ter aí 200, 300 anos de navegações, ainda era alguma coisa muito primária, né? Então a viagem ela durou meses, os navios estavam lotados de pessoas que não tinham condições nem de higiene e nem de privacidade. Vocês conseguem imaginar vocês irem no banheiro e não ter uma privacidade? Aliás, não ter nenhum banheiro direito? A higiene era péssima, tudo bem? Então, durou meses. Imagina você dentro de um navio lotado com milhares de pessoas e não ter higiene nenhuma durante meses. Era mais ou menos assim, tudo bem? Bom, em terras brasileiras, quando Dom João chegou com a família real aqui, no dia 22 de janeiro de 1808, eles pousaram não, desculpa, avistaram a terra, chegaram na região da Bahia. Não pousaram porque não estavam voando. Bom, então eles chegaram na região da Bahia no dia 22 de janeiro de 1808, tá? Na região de Salvador, o Dom João Príncipe Regente assinou, então, o decreto da abertura de portos brasileiros e das nações amigas de Portugal. Ou seja, né, abrindo portos, o Brasil não vai ser mais a colônia. Porque quando é colônia, é apenas o próprio país que vai lá e tem acesso ao seu país colonial, tudo bem? Quando ele abre portos, ele está abrindo opções de outros países também chegar aqui no Brasil, tá? Então, por conta disso, por causa da abertura dos portos, o pacto colonial chegava. E quem saiu bem nisso daí foi a Inglaterra, porque como a Inglaterra estava em parceria com Portugal, a Inglaterra teve acesso livre ao mercado brasileiro. Com isso, o Dom João, que era o nosso príncipe regente, ele começa a mudar todo o perfil do Brasil, todo o perfil econômico, acabando com a colônia, e ele muda radicalmente, tudo bem? Ele cria um alvará proibindo indústrias no Brasil, então não poderia ter indústrias aqui, não poderia ter outras formas de trabalho para gerar emprego aqui. Porque aqui já tinha os escravos, já tinha os índios para fazer a exploração de ouro, por exemplo.
Então, ele não quer indústrias aqui no Brasil, tudo bem? No ano de 1810, 2 anos após a chegada de Dom João, ele vai fazer um tratado com a Inglaterra, um tratado que eles tenham uma aliança e amizade e o comércio e a navegação. Ou seja, os ingleses poderiam entrar no Brasil quantas vezes quiser, que eles pagariam aí uma tarifa mais ou menos de uma tarifa alfandegária mais ou menos de 15%, tudo bem? Qualquer outro país que chegasse pagaria 24%. Até mesmo Portugal, os portugueses, se quisessem fazer um comércio aqui, pagariam uma tarifa alfandegária maior do que a dos ingleses. Assim, ninguém ia poder competir com os ingleses. Todos os produtos dos ingleses viriam para o Brasil baratos e com boa qualidade. Então, ninguém competiria o comércio com os ingleses. Isso foi uma aliança muito boa para os ingleses. Tudo bem, gente? E o que mudou, então, na colônia, né? Vamos ver? Bom, com a chegada da família real, gente, o Brasil viveu grandes transformações. É o que nós acabamos de dizer, né? As cidades coloniais, ela não tinha desenvolvimento como as cidades portuguesas e a maior parte da população viviam nas áreas rurais. Aqui no Brasil não existia centro de cidade como nós conhecemos ou outra coisa. Todo mundo vivia no meio do mato. Eram umas áreas bem rurais, tudo bem? Com plantações para sobrevivência, aquilo que a gente estuda desde a Mesopotâmia, tudo bem? A família real, gente, ela vai chegar em 1808, ainda em 1808 no Rio de Janeiro. Lembra, eles chegam na Bahia, né? Fica na Bahia lá em janeiro, mas ainda no mesmo ano vai para o Rio de Janeiro. E aí o Rio de Janeiro vai tornar então a capital do país, tudo bem? Mais ou menos quando a família real chega no Rio de Janeiro, tinha por cerca de 50 mil habitantes, sendo que desses 50 mil, a metade eram escravos africanos, tudo bem? Bom, no meio da cidade, onde teria mais a civilização, não na área rural, tinha por volta de 7.500 residências na área da cidade tão urbana, tudo bem? Nas ruas era comum ver cabras, porcos, galinhas, tudo circular no meio da rua, tudo bem? Vou voltar um pouquinho para quem estiver assistindo a novela ou quem não estiver assistindo. Na novela geralmente passa bastante a cidade, o pessoal andando na cidade, vocês vão acompanhar, vão ver lá que tem vários bichos passeando mesmo no meio da rua. É como se fosse, gente, é comum pra gente, né? A gente vê um carro passando, é comum a gente ver cachorros abandonados. Vamos supor que era mais ou menos assim: cabras, porcos e galinhas, tudo bem? Gente, nesse período que a família real vai chegar no Rio de Janeiro, eles vão ficar numa região chamada Quinta da Boa Vista, tá bom? A família real vai morar na região da Quinta da Boa Vista, que era conhecida como Palácio de São Cristóvão. Quem deu essa mansão para a família real era um comerciante super rico que morava na Quinta da Boa Vista. Mais uma vez, a novela mostra onde o Dom Pedro mora, nesse mesmo local que eu acabei de dizer, da Quinta da Boa Vista, tudo bem? Gente, nessa época, quando a família real ficou lá, o Dom João, ele criou aí uma maneira de seus servos, as pessoas que trabalhavam para eles, ter suas moradias. Como? Tomando casas de outras. Mais ou menos 10.000 casas, não só naquela área ali, urbana, mas mais ou menos aí, as áreas rurais também. Todas as pessoas que recebessem, acordasse e na sua porta tivesse em letra amarela PR, ele queria dizer que ele estava requisitando, o príncipe regente, Dom João, estava requisitando aquela casa para ele, porque ele poderia transformar em um alojamento para um súdito dele, por exemplo, um trabalhador dele, um empregado dele, tá? Então, qualquer pessoa que recebesse isso
tinha que sair de lá. Eles mesmos apelidaram, ponha-se na rua. O PR significa príncipe regente, mas eles colocaram ponha-se na rua. Então você imagina você ter a sua casa, você morar naquela região, aquela casa que você construiu com seu suor, deixou tão bonitinha. O Dom João passar, olhar aquela casa, ele vai lá, pinta PR, a pessoa tem que sair da própria casa porque vai morar um empregado do príncipe regente. É mais ou menos assim. E aí no período joanino, o que foi construído então? Tudo na Quinta da Boa Vista. Foi construída a Biblioteca Real, que a gente conhece hoje como Biblioteca Nacional, tá bom? A Imprensa Régia, que era uma forma de criar os jornais e as publicações, tudo bem? O Banco do Brasil vai ser criado, então, no período joanino. A Casa da Moeda, Horto Botânico, era um local onde eles poderiam ter mais acesso aos animais. É o tipo horto florestal que nós temos aqui em São Paulo, tudo bem? Escola Belas Artes, o Teatro Real, Escola da Marinha e Escola de Medicina. Tudo isso foi criado no período joanino, tudo bem? Nesse período também houve as melhorias no sistema de limpeza da cidade, tudo bem? Porém, só a corte e as elites, só quem tinha dinheiro, teriam acesso a essas mudanças. Então era bem na área urbana mesmo, onde todos eles morariam. Os mais pobres, que era a maioria do povo, não tinha acesso a esses novos espaços da cidade. Principalmente o que nós acabamos de falar, né, gente? Se ele colocou PR lá na porta, as pessoas tinham que sair. Se você tem a sua casa, recebe o PR, você não tem onde morar, você vai procurar construir sua casa fora ali da cidade, vai mais para o lado da área rural. Então essas pessoas não tinham acesso ao sistema de limpeza da cidade, tudo bem? É aquela coisa que nós vamos ver um pouquinho mais tarde também. A formação do Rio de Janeiro, porque existe tantas pessoas que moram no morro? Porque geralmente é só os ricos que vão morar lá na parte de baixo, nas baixadas. Quem mora na baixada, geralmente tem que ter muito dinheiro, porque é tudo caro. Porque as pessoas que têm menos dinheiro, elas foram se excluindo. E aos poucos foram subindo aos morros, foram se distanciando da cidade. Tudo bem? Como foi as mudanças sociais para eles, né? O modo de viver deles mudaram totalmente a maneira de todas as camadas sociais. Então, o rei, a forma que ele começou a viver, as coisas mudaram lá naquela pirâmide social que a gente vê desde o 6º ano. Então, os escravos que viviam nessa área urbana tiveram a esperança de conseguir uma alforria. Para quem vivia na arte urbana, esses escravos, eles começaram a falar: ah, eu fiquei sabendo que o Dom João é legal, então por que a gente não tenta melhorar isso daí? Por que a gente não tenta transformar o Dom João aí em um cara que dê a alforria pra gente, né? Porque o Dom João, ele era visto um monarca legal, acessível, que ele ouvia os mais humildes, os pobres, e ouvia até as súplicas dos escravos. Mas, muitas vezes, apesar dele ouvir, muitas vezes era negado, porque o Brasil ele dependia da produção com a mão de obra dos escravos, mesmo na colônia ou não, para a produção, para a melhoria da cidade, eles queriam e dependiam dos escravos. Tudo bem? Quem também acabou sofrendo foi a população indígena, porque o Dom João, apesar dele ouvir os escravos, ele já colocava um empecilho no controle de ocupação no interior do território brasileiro. Como, professora? Peraí, ele não está ali na cidade, já não basta? Pois é, só que para ele conquistar toda a parte do Brasil, o território brasileiro que nós conhecemos, vamos imaginar o mapa do Brasil, tudo aquilo, para ele conquistar, se ele estava apenas no Rio de Janeiro, que é pequeno, ele conquistar, ele precisava tirar os índios dali, porque os índios eram resistências, os índios não permitiam. Aqui é nosso, vocês já estão tomando conta dali, quer tomar conta de tudo?
E foi assim, gente, que foi acabando a população indígena. Eles matavam os índios, eles ocupavam regiões que os índios moravam. Vamos fazer uma análise. Hoje, quantos lugares que vocês conhecem que existem índios? Nós temos índios ainda, mas onde existe índios? Qual região? Onde nós conseguimos encontrar as etnias, ou como vocês conhecem, aldeias, né? O território da população indígena foi diminuindo conforme os portugueses iam avançando, tudo bem? Então, assim, Portugal, a família de Portugal, a família real aqui no Brasil, eles vão criar, então, o Reino Unido, tudo bem? Vamos explicar, então, o que acontecia. A Espanha e a França eram aliadas. Então, como Napoleão ele queria expandir o seu território e o governo português não deixava, Napoleão tentou vir para o Brasil e tentou dominar o Brasil, tentou invadir o Brasil, tentando expandir e excluir os portugueses. Peraí, professora, além de Napoleão querer invadir a região de Portugal, Napoleão também queria vir para o Brasil e tomar conta do Brasil? É mais ou menos isso mesmo, tudo bem? Eu vou dar um exemplo para vocês antes da gente continuar, não foi colocado aqui, mas, por exemplo, todo mundo, acredito que vocês conhecem ali a igrejinha construída pelos índios em São Miguel. Nós vamos falar isso mais no final da aula, mas vamos voltar aí. Todo mundo conhece ali, certo? Lembra que nós falamos uma vez na sala de aula que teria essa história que foi construída pelos índios ainda aí no século XVI, alguns historiadores conseguiram provar, enfim. Imagina aquela região ali, aquela igreja, sem os prédios, sem a estação de São Miguel, sem nada ali em volta. Se vocês ficassem ali na praça, que nós conhecemos como Praça do Forró, e olhassem ali atrás da estação de São Miguel, vocês conseguem ver até Ayrton Senna passando, os carros passando lá embaixo. Ali, Ayrton Senna é claro que é do lado do rio Tietê. Os inimigos, ali, aquela igreja, ela não foi construída por um acaso naquele local, porque ali é uma região alta em comparação com o rio Tietê. Então, muitas vezes naquela época, as pessoas chegavam em barcos pelo rio Tietê. E alguns inimigos poderiam chegar lá. Esses inimigos, por exemplo, seriam os franceses que estavam tentando dominar o Brasil. Então, aquela igreja foi construída ali. Se vocês repararem na igrejinha, ela tem a parte de cima com umas janelas, tipo uma sacadinha. Essa sacadinha era onde ficavam alguns soldados observando dia e noite aquele rio Tietê. Porque se chegasse aí os franceses poderiam atacar dali mesmo. Então, eles ficavam ali observando se alguns inimigos franceses poderiam chegar ali. Tudo bem? Bom, mas o exército de Napoleão, gente, eles não chegaram, então, por São Miguel. Eles invadiram uma região ao norte do Brasil, lá em Caiena, e começaram a tentar colonizar lá nessa região, tudo bem? Então, uma parte do norte do Brasil, região norte e nordeste, teve uma colônia francesa, tudo bem? Talvez se algum de vocês tiver algum parente que seja, por exemplo, cearense, e que não seja características indígenas, for mais uma característica branca, né? Mais europeia, dos olhos azuis, tudo, provavelmente seja aí de descendência francesa, tudo bem? Enfim, esses franceses colonizaram uma parte do norte do Brasil e a banda oriental
também, tudo bem? Ali mais ou menos onde a gente conhece como Uruguai. O Uruguai pertencia ao Brasil, tudo bem? Essa banda oriental teve uma colônia espanhola, tudo bem? Então, vamos de novo voltar então nessa parte aqui. Como a França ocupou uma parte do norte do Brasil e a Espanha do sul do Brasil, a Espanha e a França eram aliadas, eram inimigas do governo português. Então, Dom João ordenou que o seu exército invadisse tanto a parte do Uruguai quanto a parte do norte do Brasil, Caieira e a Banda Oriental. Vamos invadir e vamos tomar de volta o que é nosso. Quando Napoleão, então, foi derrotado, gente, houve um congresso de Viena, em 1815, tá? O intuito deles era restaurar as antigas dinastias do Estado europeu. O Napoleão acaba sendo derrotado e o povo fala, vamos voltar para as novas dinastias como era. E aí que entra o que está passando na novela, tudo bem? O Dom João precisava voltar para Lisboa, porque até então, se voltasse às dinastias, ele teria que representar, ele tinha que voltar para Lisboa, mas para ele não perder o poder dos Braganças, que era a família dele, eles elevaram o Brasil a Reino Unido de Portugal, ou seja, o Brasil deixa de ser colônia e torna-se então, não ainda independente, mas torna-se então um país não colonial, mas que faz parte de Portugal. Por isso, Reino Unido de Portugal. É mais ou menos como a gente conhece do Reino Unido britânico, que ainda existe hoje, né? Lá da Rainha Elizabeth, a Inglaterra faz parte do Reino Unido, os países que fazem parte do reino da Inglaterra, do Reino Unido, tudo bem? Então, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal, fazia parte do Reino de Portugal. Então, as capitanias acabam e tornam províncias. Não é mais colônia e eles tornam, então, um país, o Brasil torna um país com liberdade de ter indústrias, tudo bem? Logo após a elevação do Brasil, logo após o Brasil se tornar Reino Unido, né? Dom João, que é o príncipe regente, assume o trono português. Ele volta para Lisboa em razão da morte da mãe dele, a dona Rainha Maria I, ela vai morrer. Então, Dom João é coroado pela primeira vez um monarca europeu. Tudo bem? Ele se torna um rei e recebe a coroa das Américas. Aí é o que entra na novela, porque ele vai deixar como é que diz? O Dom Pedro aqui, tudo bem? Bom, olha quanto isso aqui no Brasil. Brasil dos viajantes, tá? Botânicos, cientistas e comerciantes vêm a pedidos ainda de Dom João, antes mesmo dele ir para lá, conhecer o país e as culturas brasileiras, tá? O objetivo do Dom João era mostrar toda a riqueza do Brasil e como a família real estava vivendo. Então, assim, traz os comerciantes aqui, eles vão aprender como é que fazer o comércio aqui, traz o cientista para eles pesquisarem toda essa floresta linda que nós temos, por exemplo, e traz os botânicos, vamos ver os animais, vamos estudar tudo que tem aqui lindo no Brasil. A ideia dele é essa. E aí a gente entra com essa parte que está na apostila de vocês, tá? A missão artística francesa chegou ao Brasil em 26 de março de 1816, liderada por Joaquim Le Breton. A comitiva era formada por pintores franceses, como Nicolas Antoine Taunay e Jean-Baptiste Dupri, e contava com vários artistas, engenheiros, arquitetos, técnicos, artesãos, etc. No ano seguinte, em 1817, foi realizada a missão austríaca, liderada pelo botânico Carl Friedrich Philipp von Martius. Já em 1821, com o patrocínio do czar russo
Alexandre I, o barão Langdorff organizou uma expedição com artistas botânicos, naturalistas e cientistas, que ficou conhecida como Expedição Langdorff. Esses artistas e pesquisadores viajaram pelo Brasil por anos, registrando cenas do cotidiano e da natureza brasileira em livros, diários e obras de arte. Os documentos produzidos pelos viajantes desse período são muito utilizados até hoje para entendermos melhor o Brasil no início do século XIX. Tá bom? Então, foi essa a missão aí dos botânicos, cientistas, comerciantes, artistas e assim vai. Tudo bem? Bom, tudo não fica mil maravilhas para a família real. É óbvio que muita coisa muda no país e muita gente vai sentir. Tudo bem? Dessa maneira, vai acontecer uma revolução dentro do próprio país, a Revolução Pernambucana. Não sei se tem alguém da família de vocês ou alguém de vocês que venha de Pernambuco. Conheça um pouquinho, então, a coragem que os pernambucanos tiveram ainda dentro do Império. Como teve conflitos contra Caieiras e a Guiana Francesa, né? A região da França, os cofres públicos acabavam tendo custo muito alto, o que levava a altos impostos da população para arcar com os gastos. Olha então aqui, peraí, professora. Era um absurdo, então. Exatamente. Dom João não mandou o exército invadir lá e tomar conta de volta as terras no norte do Brasil, lá da colônia francesa? Pois bem, isso acaba tendo gastos, isso acaba gastando. E por conta disso, a população brasileira que teria que pagar impostos super altos para arcar com os gastos do que o Dom João queria. Tudo bem? Então, onde mais sentiu esse peso, apesar do Brasil inteiro sentir, mas a região Nordeste, ela sentiu o peso de bancar tudo isso e ainda bancar os projetos do Rio de Janeiro. E isso deixou o povo insatisfeito. Por quê? Imagina, além de você arcar com os custos da guerra, eu também tenho que arcar com a construção do Rio de Janeiro, onde eu não tenho acesso. Era isso assim. O povo pagava para que Dom João deixasse a cidade do Rio de Janeiro um pouco mais bonita. Tudo bem? Então, para piorar, para ficar pior a situação, a região começou a sofrer uma crise açucareira, que aí nós vamos ver um pouquinho mais para frente dessa crise do açúcar e a queda do preço do algodão, né? Então diminuía o lucro de vários produtores. Então, assim, a região começou a ficar mais pobre do que já era. Tudo bem? Fora que ainda teve uma seca em 1816 que acentuou a crise e o descontentamento desencadeou em 1817 a Revolução Pernambucana. Então, assim, teve um período de seca, não chovia, aquele calor infernal, plantações não duravam, o povo começou a ficar insatisfeito e aí começa a Revolução Pernambucana, tá? Vamos falar então dessa parte da Revolução Pernambucana, como vai funcionar. Primeiro, eles se inspiraram na Revolução Francesa. Lembra que nós falamos da Revolução Francesa, que lutavam pela liberdade, igualdade e fraternidade? Pois bem, eles vão pegar esses ideais franceses e aí vão usar então como os líderes, que eram o padre João Ribeiro e o comerciante Domingos José Martins. Eles tomam o poder lá em Pernambuco e proclamam república. Eles dizem: nós não vamos mais obedecer ao rei. Pernambuco, a partir de hoje, torna-se um país independente e eles gritam república. Imagina, Pernambuco sair fora do Brasil. Dentro do Brasil, vamos pensar no mapa. Pernambuco, ele sai fora do Brasil.
ele se torna um país independente. Foi bem assim. Mas, como nada, alegria de pobre dura pouco, esse governo durou apenas 75 dias. Tudo bem? Houve medidas liberais com tolerâncias religiosas e igualdade social. O que acontecia? Dentro desses 75 dias, o padre João Ribeiro e o Domingos José Martins, eles deixaram que cada um praticassem a religião que quisesse e que todo mundo era igual perante a lei. Não existia diferença de classe, não existiria rico ou pobre, todo mundo é igual. A tolerância religiosa, você pode seguir a religião que você quiser. Por que isso, gente? Dom João, ele, por ser católico, ele tornou o Brasil um país católico. Tudo bem? Mas a gente sabe que muitos escravos, aliás, os escravos vindo da África, não tinham a religião católica. Eles cultuavam a religião deles, Yorubá, conhecida também como Ifá. Aqui no Brasil, ela foi remontada como Candomblé ou Umbanda. Tudo bem, gente? Essas religiões poderiam, quem quisesse aderir à religião poderia. Todo mundo tinha liberdade de escolher a religião que quisesse, tudo bem? Os escravos não entravam na lista de igualdade social, tá? Não entravam. Bom, esse confronto, gente, se estendeu pelas províncias do Nordeste. Então, não necessariamente apenas Pernambuco tornaria uma república independente, porque a região do Nordeste, outros países queriam aderir também. Porém, Dom João vai lá e consegue combater os líderes, o Padre João e o Domingos José, e eles foram condenados à morte. Então, Pernambuco foi independente apenas por 75 dias, tá? Essas execuções tinham o objetivo, além de punir os revoltosos, servir de exemplo para que as pessoas não levantassem contra o rei, tá? O corpo do João José, do Padre João e do Domingos José, os corpos dos dois foi exposto, esquartejados, divididos, pegaram pedaços e exposto em todo o Recife para que todo mundo olhasse e falasse: meu, não vamos nos meter contra Dom João ou nós vamos morrer dessa mesma maneira. Foi bem assim, tudo bem? Gente, a Revolução Liberal do Porto. Olha o que acontece, então, enquanto Dom João ainda está aqui no Brasil, tá? Com a notícia de que o Brasil tornou o Reino Unido, as revoltas de Portugal foram grandes. Os portugueses ficaram revoltados que Brasil não era mais colônia deles, e sim fazia parte do reino deles. Em 1820, então, acontece a Revolta do Porto. Esse movimento exigia que o Dom João retornasse para Portugal e criasse uma nova constituição que tirasse o poder absoluto do rei. Eles queriam que o próprio Dom João falasse: eu não sou mais não tenho mais o poder absoluto. Eu não vou mais mandar da maneira que eu quero. Eles queriam que Dom João continuasse como rei, mas ele não teria mais o poder absoluto. Tudo bem? Então, o Porto, a região de Porto, ganha apoio de Lisboa. Então, isso vai crescer. O movimento vai fortalecer e no ano de 1821 organizaram cortes com um tipo de parlamento com um representante eleito pelo povo. O povo ia eleger um representante, tipo o primeiro-ministro, tá? E preparar uma nova constituição. Dessa maneira, então, o Dom João se sente pressionado e declarou que enviaria o Dom Pedro para tratar a Constituição com as cortes, ainda aqui no Brasil, tá, gente? Ele vai lá, se compromete a adotar no Brasil os pontos que fossem aplicáveis às condições locais. Então,
O que fosse, ele mandaria Dom Pedro para Portugal, Dom Pedro chegaria lá, participaria da nova Constituição, e o que fosse decidido lá, eles iam adotar aqui também no Brasil, e aplicar a mesma lei que estivesse lá, e aplicar aqui, tudo bem? No princípio, então, Dom João não ia voltar para Portugal, ele ia mandar o filho dele, digamos assim, um pouco covarde, né, de enfrentar. Enfim, essa declaração, quando chegou em fevereiro de 1821 lá, não foi bem recebida. Os militares lá, as tropas militares portuguesas não gostaram, nem lá e nem aqui, e no Rio de Janeiro eles começaram a fazer rebeliões, exigindo que a Constituição preparada lá em Portugal fosse adotada no Brasil sem restrições. O príncipe Dom Pedro conseguiu controlar a rebelião aqui no Brasil e comprometeu a ouvir as reivindicações para levar até o rei. Como o rei não teve alternativa, ele teve que voltar para Lisboa, tudo bem? No mês de abril de 1821, levou 4.000 pessoas com ele e deixou Dom Pedro, então, aqui no Brasil, como príncipe regente. E aí voltamos para a novela. O Caio Castro torna o príncipe regente do Brasil. Tudo bem, gente? Bom, mais ou menos aí é o que nós tratamos hoje. Esta aula aí foi para vocês entenderem como Dom João, como a família real participou aqui no Brasil, como Dom João foi embora e deixou Dom Pedro. As próximas aulas vamos começar a tratar isso, tá bom? Como Dom Pedro viveu aqui no Brasil, é onde a gente entra mais aí no Brasil, tudo bem? Quero agradecer mais uma vez aí a aula. Eu tentei ser o mais rápido possível, tudo bem, gente? Apesar de ser bem complexo, ter muito mais coisas, não daria para fazer isso em apenas aí uma aula, mas eu tentei adotar a medida das 3 aulas semanais com vocês, tudo aí, tudo bem? Agora eu deixo com vocês, eu peço que vocês respondam todas as questões deste capítulo na apostila, tira foto da apostila, bem legal, de forma que apareça a resposta e me manda para o e-mail que será acrescentada nota para vocês, tudo bem? Agradeço mais uma vez a aula, qualquer dúvida pode me chamar. Beijos!